Graças e paz, irmãos. Amém. Bom dia, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Amém. Nós queremos, nesse instante, dar as boas-vindas a todos, né? Nessa manhã da nossa escola bíblica dominical. E também desejar que esse dia possa ser um dia abençoado, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar início orando, né? Nesse instante. E nós convidamos que nossa irmã Juliane pudesse vir aqui e pegar um microfone desse aqui, estivesse orando nosso Deus, né? Agradecendo a Ele por mais uma semana que Ele nos concede e podemos estar aqui, mais um momento de podermos aprender um pouco da palavra do Senhor. E nós vamos orar com a nossa irmã Juliane nesse instante. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, amém. Amados, gostaríamos também de agradecer a Deus por a internet, né, por você estar em casa, meu irmão, podendo participar dessa EBD, né, nesse momento que estamos voltando à nossa atividade, nossa igreja, né, mas em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos aqui, celebrando nosso Deus, o louvor, que a Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor, né. Mas vamos, irmãos, nesse instante, estamos louvando, né, com o hino do trimestre. E o hino que nós estamos louvando não é o que está na revista, né? Porque a versão é diferente, né? É a versão do HCC. Mas eu gostaria que os irmãos atentassem para o hino que está no Cantor Cristão. Se o irmão tiver o aplicativo no seu smartphone, o irmão pode até acompanhar. O hino 148. Estaremos louvando nesse instante. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar louvando conosco essa bela canção, Bendita Hora de Oração. Tá bem? Então, vamos louvar, queridos, com todo o nosso entusiasmo, nossa alegria de estarmos na casa do Senhor, essa canção, certo? Quem tem um cantor cristão, pode acompanhar, né, físico, se não, pode fazer isso no seu smartphone, que aí tem no aplicativo esse louvor do Inário Culto Cristão, do Culto Cristão, não, do nosso cantor cristão, não é só, né? O HCC é uma versão mais nova, nós não estamos louvando pelo HCC, mas sim pelo cantor cristão. Vamos louvar. Bendita hora de oração. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, ao meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, ao meu Senhor. Bendita hora de oração, pois livre
todos em comunhão, e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que finda, com fé, amor constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém, igreja, né? Que belo hino, que possamos estar louvando sempre ao nosso Deus, a esperança que temos da glória no Senhor Jesus. Nossa lição hoje, irmãos, tem como título Paulo, oração missional. Esse é o tema da nossa lição 10, né, da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. E o texto áureo, né, está em Efésios 3, 16 a 19, né? Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a sua Bíblia nesse texto, né? Nós não vamos só ficar nesse texto, mas durante a lição vamos discorrer entre alguns versículos da palavra do Senhor, a qual Paulo vai falar, vai nos mostrar, né, as orações que ele fez na igreja em Éfeso, né, em Roma, e nós vamos ver isso, né, é a questão da oração missional de Paulo, né, o desafio que nós temos, né, dessa oração missional, né, que desafio nós temos, né, para o nosso dia de hoje, nessa oração que Paulo vai nos mostrar, trazendo para as igrejas que ele ali estava pregando, e também trazendo para nós hoje, contextualizando hoje para nós, né, qual é o nosso desafio, né, nesse momento que nós estamos vivenciando, na pós-modernidade, né, nesse momento também de quarentena, né, qual o desafio nosso de orar, né, qual o nosso papel nesse sentido, estamos orando nosso Deus na questão missionária, né. Então, Efésios 3, de 16 a 19, gostaria que os irmãos acompanhassem a sua Bíblia, diz assim um texto, Efésios 3, 16 a 19, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Esse é o texto da nossa lição, e vamos discorrer agora, amados, na nossa lição, né? Queremos também dizer aos amados que se encontram em casa, acompanhando, que o irmão pode também participar da nossa EBD, né? Nós temos aqui o link da nossa igreja, que eu estou aqui já acessando, e que o irmão, assim queira fazer alguma pergunta, fique à vontade, que nós já vamos aqui olhando, e já vamos também respondendo e mostrando aos irmãos que estão aqui as perguntas que estão sendo feitas durante a nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está em casa pode também participar conosco desse momento, trazendo para nós, né, uma pergunta, uma palavra. Fique à vontade, né? Nós já estamos aqui com nossa irmã Janiele, né? Diz aqui, bom dia, graça e paz, está conosco. Temos também nosso irmão Edson Júnior, que está conosco também, bom dia, graça e paz, amém, queridos irmãos, né? E tantos outros que possam participar, fique à vontade, que nós estamos trabalhando dentro de duas linhas, né? A linha presencial, né, que estamos aqui, e também a linha daqueles que se encontram em casa, né, que possam também participar conosco dessa Escola Bíblica Dominical, tá bem? Nós vamos, irmão, dar início com a lição, e o irmão possa, de posse da sua revista, né, que é necessário para uma Escola Bíblica Dominical, né, nós sempre dizemos isso, que cada irmão possa ter em mãos a sua revista, né, isso é importante, tá certo, irmãos? É uma ferramenta muito bom para cada um de nós, né? Começa assim o texto. O apóstolo Paulo entende a oração como um instrumento poderoso
para a missão de Deus no mundo. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele agradece a parceria de oração. Paulo compartilha com os crentes em Corinto as dificuldades da viagem missionária. O apóstolo quer que a igreja saiba das dificuldades, dos riscos e do medo da morte que eles tiveram de enfrentar. No final do seu relatório missionário, Paulo reafirma a sua confiança na providência de Deus, como resultado das orações dos irmãos. Paulo assim escreve, como está lá em 2 Coríntios, 1, 10 e 11. Já está aqui na revista, mas estamos também citando para aqueles irmãos que não têm a revista. 2 Coríntios 1, 10 e 11. É nele que esperamos e ainda nos livrará com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dados graças a nosso respeito, Então, Paulo já começa aí a falar que os livramentos que ele teve, os momentos difíceis que ele passou, isso aí foram vivenciados e também vencido pela oração dos irmãos, Como é importante entendermos isso, irmão, E quando nós estamos vivenciando missões, dentro da nossa igreja, como é importante estarmos orando, Como nós não podemos estar lá no campo missionário, como é importante as nossas orações, Como tem sido abençoado os missionários, aquelas pessoas que colocou no seu coração o desejo de ser um missionário, Nós não podemos estar lá, mas podemos orar, E quantos relatos, de missionários que nós não podemos trazer para cá, para a igreja, mas na revista missionária, seja no campo mundial, seja no campo nacional, seja no campo estadual, tem pessoas missionários relatando, o que Deus tem feito, na vida desse missionário, através da oração. E uma das coisas que Paulo vai nos mostrar é isso, quanto ele foi abençoado, nas viagens missionárias, pela oração daquela igreja ali em Corinto, E aí o texto vai nos mostrar o seguinte. No texto, o apóstolo dos gentios não estava falando do conforto que sentiu quando soube das orações da igreja em Corinto, não. O apóstolo entende que a oração dos irmãos foi decisiva, olha aí, irmão, decisiva para superar obstáculos que, do ponto de vista humano, não seria possíveis. Paulo acreditava que enquanto ele e seus companheiros estavam naquela jornada missionária, os crentes de Corinto estavam travando a batalha por meio da oração. E que as orações dos irmãos produziram um profundo impacto no que estava acontecendo, Veja que coisa maravilhosa, Paulo entendia que aquele livramento que ele tinha, aquele momento que ele estava passando, muitas vezes de perseguição, muitas vezes de tristeza da alma, porque não é fácil passar dificuldade como Paulo passou, mas tudo isso ele dizia que estava vivenciando e estava vencendo através da oração, Isso é importante, irmão, entendermos isso, que ele vai nos mostrar também aqui, que a oração do povo, da igreja de Corinto e tantas outras igrejas, não era uma oração para que Paulo pudesse passar bem, não. Era uma oração para que Paulo pudesse atravessar, os problemas que ele ia passar. Então, irmão, entenda aí que Paulo queria enfatizar isso. Não era uma oração de abundância, mas que Paulo queria mostrar que era uma oração da escassez. Como eu poderia passar da escassez da vida, nas aflições da vida. Então, a gente vai ver isso lá na frente, que como nós estamos distorcendo as orações em tempo da pós-modernidade. Como nós estamos distorcendo as orações nesses tempos que nós estamos vivenciando, as nossas orações tomou totalmente o sentido oposto daquilo que Cristo quer que possamos fazer, Não é que a oração em si, não podemos pedir ao Senhor aquilo que necessitamos, mas que a oração seja uma base daquilo que nós precisamos vencer no dia a dia, Seja uma coisa mais profunda, não uma coisa tão superficial que tem sido sendo nossa oração,
Então, a oração deve ser entendida, primeiro, que é uma oração a qual nós pedimos ao Senhor misericórdia sobre a nossa vida e pedir ao Senhor que o Senhor nos livre de todo o mal, né? Hoje em dia nós fizemos oração por tudo, né? Qualquer coisa é oração. Senhor, me ora para poder eu chegar no banco, não tem ninguém, né? Para poder eu chegar primeiro, né? Senhor, ora para que eu não tenha ninguém ali. Ora, Senhor, ora para... Então, são orações muito superficial, querido, né? E Paulo quis mostrar isso à igreja em Corinto, que a oração que ele estava se referindo, que a igreja estava fazendo, era uma oração a qual ele estava passando por dificuldades. Não era uma oração de abastança, não era uma oração de coisas boas, não era uma oração de prosperidade, não. Era uma oração que ele disse que ele orava, ele sentiu o poder da oração, porque os irmãos estavam ali orando para que ele passasse pelas tribulações, né? Então nós devemos entender isso em nossa vida cristã, né? A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Então hoje em dia, diante dessa propaganda que nós estamos vendo aí nas igrejas neopentecostais, a qual prega uma prosperidade exacerbada, né? Nós muitas vezes só pedimos algo que seja favorável a gente, só pedimos algo que seja de bom para a gente, né? Mas nunca pedimos que Deus nos tire das aflições, nunca pedimos que Deus nos tire das perseguições, né? E hoje em dia nós estamos passando por isso, né? Muitas igrejas estão sofrendo porque parece que os irmãos se acostumou a estar em casa, se acostumaram a estar em casa, tomaram gostinho de estar em casa, né? Então está assim agora, as igrejas estão sofrendo porque os irmãos não estão querendo mais vir para a igreja, né? Então, aquilo que a gente pregava até março, parece que distorceu tudo depois de março, né? Eu não sei onde está mais aquela oração dos irmãos que pedia que pudéssemos, Senhor, que possamos agradecer por tudo, que possamos, a igreja possa crescer, que possamos estar junto do Senhor, que possamos cantar aquela música, tudo entregarei, né? Onde está a nossa canção que dizíamos, tudo entregarei, né? Então hoje em dia nós está difícil, porque alguns vêm, outros não querem vir, né? Não, porque a epidemia, é a pandemia, sim, mas o irmão passa a semana todinha trabalhando. O irmão vai ao banco, a loteria pagar, né? O irmão tem contato com todo mundo. E quando nós olhamos para o conceito da igreja, todas as igrejas que estão com todas as regras possíveis, né? Se uma loteria, se um banco tivesse uma regra de procedimento, como nós temos dentro da igreja, não tem, né? Mas eu vejo isso, irmão, como uma questão que as nossas orações, né? Como as nossas orações são superficiais, como as nossas orações são muito rasas, né? Ao ponto de as igrejas hoje em dia estão sofrendo pela falta de colaboração dos irmãos em todas as áreas, presencial, em área do dizimar, todas as áreas a igreja está sofrendo, porque parece que os irmãos agora entenderam que não, eu vou para a igreja agora, para ir para a igreja mais não, né? Passaram 5 ou 6 meses e agora está assim. Então isso faz parte da nossa oração. Qual era a nossa oração no início de março? E qual é a nossa oração agora? A oração de estar em casa, né? Então nós temos que rever isso como crentes, né? A nossa oração, ela tem que ser uma oração que possa ser vivenciada na prática. Esse é o último item desse estudo. Paulo vai dizer que a nossa oração, ela tem que ser praticada. Lá no finalzinho, vamos ver isso, né? Já estou adiantando alguma coisa, mas Paulo vai dizer isso no finalzinho, que a nossa oração, ela deve ser uma oração praticada. Praticada como? Na hora que eu oro, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou pedindo, eu posso executar, né? E hoje em dia os irmãos vêm quando quer, não tem mais aquele interesse. Aí a gente vê que se nós estivéssemos na China, né?
na Coreia, como seria a nossa vida? Né? Se nós estivéssemos na Coreia do Norte, como seria a nossa vida? Né? Hoje a gente tem essa liberdade de estarmos na igreja, mas a nossa oração, de março até março, parece que ela não está mais reverberizando aquilo que eu vivo. Porque depois de março para cá, muitas coisas mudaram. Né? Se era para ser, para a gente estar mais fiel ao Senhor, mais presente ao Senhor, mais com sede do Senhor, a gente parece que perdeu essa vontade, esse apetite do Senhor. Né? Aí alguma coisa está errada em nossas orações. Né? É isso que Paulo quer mostrar. Devemos ter esse vigor da oração nos momentos da perseguição. Devemos ter esse vigor da oração no momento das tribulações. Não é verdade? Mas mesmo nós não passando pelas tribulações, e louvado a Deus que muitos daqui, muitos irmãos lá fora não passaram, nem isso eles estão reconhecendo. Aí fica em casa. É melhor ficar em casa. Aí eu vou quando eu quero. Né? E está sendo uma situação muito difícil para as igrejas hoje em dia. Né? Mas Paulo vai dizer isso para nós. Né? Paulo acredita na oração como instrumento de luta espiritual. Olha aí. Ao convocar os irmãos da igreja de Roma a se unirem a ele em oração, Paulo escreveu: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações, em meio a favor diante de Deus. Romanos 15:30, viu, amado? Romanos 15:30, para falar sobre isso. A palavra usada por Paulo aqui, traduzida como luta, é sinegazomai, no grego, siningazinomai, cujo prefixo sim expressa um tipo de luta, em contexto de sofrimento que pode chegar, inclusive, ao martírio. Então, quando Paulo diz aqui que roga os irmãos que luteis juntamente comigo em oração, Paulo quer dizer o seguinte: irmão, ore por mim, porque eu estou nessa luta, e essa luta que Paulo aqui descreve não é uma luta qualquer, é uma luta que leva à morte. Essa luta aqui no grego, como está aqui o texto, né? Sinagonizomai, não é uma luta travada simplesmente por lutar, mas é uma luta que leva até a morte. Paulo está dizendo aqui: eu estou lutando pela minha vida. Enquanto vocês estão orando, essa luta espiritual, vocês estão orando por mim, eu estou aqui lá na frente da batalha, lutando não somente para pregar o evangelho, mas lutando também pela minha vida. Está dizendo isso, estou travando uma batalha, né? Não somente para levar o evangelho, mas também para sobreviver. Né? E aí Paulo vai mostrar isso, né? A luta que Paulo travava. Né? E isso contextualizando com nós hoje, irmão. Quem de nós hoje estamos ameaçados por morte aqui? Quem de nós estamos ameaçados por morte? Ninguém. Né? Temos essa liberdade, o país é laico. Assim como está na Constituição, nós somos um país laico. Nós temos liberdade de expressão, né, da nossa fé. Mas o que está acontecendo é que, infelizmente, nós estamos vivenciando um período que é difícil em nossa vida cristã, do modo geral. Muito difícil. Né? Então, Paulo vai dizer aqui também, o conceito que o apóstolo Paulo tinha a respeito de oração era bem diferente da maioria das motivações que nos leva a orar hoje. Falei sobre isso, né? Orar para o apóstolo Paulo era o mesmo que lutar, e lutar pelo progresso da missão de Deus. Entretanto, a maioria das nossas orações em nossos dias, veja só, está relacionada, veja o que o escritor vai falar, e é a verdade. As nossas orações hoje estão relacionadas com as nossas necessidades pessoais. Oramos por motivos sérios, como
necessidades, oramos por motivos sérios, como necessidade financeira, conflitos pessoais, enfermidade, bem como motivos também frívolos. Motivos frívolos, ou seja, motivo sem importância, superficial, né? Temos um motivo sério? Temos, né? É uma doença. Inclusive hoje estaremos orando aqui por Dona Sueli, né? É mãe de Maiana. Dona Sueli, ela foi diagnosticada com câncer. Nós estaremos orando pela sua vida. A nossa irmã Léo nos deixou aqui esse pedido de oração. São motivos sérios que precisamos estar orando, né? Mas também o escritor vai nos mostrar que também nós temos motivos também frívolos, motivos superficiais, motivos não importantes, motivos que inconsistentes, né? E aí ele vai mostrar aqui como são esses: encontrar uma vaga de estacionamento, orar para que eu tenha uma vaga de estacionamento, né? Outro motivo aqui, pela festinha de aniversário, para dar certo, orar para a festinha de aniversário, dê tudo certo, festinha de aniversário. Pelo nosso sonho de consumo, né? Isso aí tem sido uma coisa normal, bem normal isso, né? Deus me dê, eu quero isso aqui, que eu preciso disso aqui, como se fosse algo necessário para a nossa vida, que se a gente não tivesse isso na vida, as coisas se acabavam, né? Pelos nossos sonhos, não há nada de errado, em apresentar a Deus nossas necessidades, em desejos, mas acredito que temos subestimado a importância e o alcance das nossas orações, quando o que está em jogo é a missão de Deus no mundo. Nós devemos orar para que o Evangelho se expanda. Nós devemos orar para que eu seja vaso de bênção para outras pessoas. Devemos orar para que o Evangelho de Cristo alcance muito mais pessoas, né? Nós batistas somos a maior agência missionária do mundo, os batistas brasileiros. Temos missionários em todos os continentes. Temos uma campanha missionária muito grande. Por isso que missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais, faz parte da essência dos batistas. Missões, né? Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós devemos simplesmente orar e contribuir, mas que eu possa ser também um missionário, né? Um missionário dentro da minha casa, um missionário no meu trabalho, um missionário na faculdade, um missionário na minha rua, que eu possa ser esse missionário, né? Orar para que Deus me use, para que seja instrumento de bênção para outras pessoas, né? E as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. A do Senhor nos mostrar isso, né? Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão sempre acrescentadas. Deus não deixa faltar nada quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, né? Mas quando nós não buscamos primeiro o reino de Deus, tudo aquilo que pedimos ainda é pouco, porque pedimos para o nosso próprio deleite, pedimos para o nosso próprio prazer. E o deleite e o prazer nunca tem fim. É verdade? Se o irmão hoje pedir um telefone novo, esse telefone, quando comprar, está velho. Quando lançar o próximo, você vai ficar, ai meu Deus, o meu está cansadinho. Porque nunca a gente vai saciar os nossos desejos. Nunca, né? Mas quando a gente foca a nossa oração no Senhor, e sabemos que é no Senhor que nós descansamos, todas as coisas serão acrescentadas. Mas serão acrescentadas como? Serão acrescentadas não somente quando Deus nos dá, mas serão acrescentadas porque Deus nos abastece. Serão acrescentadas na hora que eu sei que se aquilo não chegou, Deus sabe por quê. Então eu me preencho de Deus, e não das coisas, né, fúteis da vida. Então o que acontece muito hoje em dia, e o que está acontecendo muito hoje na depressão, é que muitas vezes as pessoas depositam sua confiança em alguém, depositam sua confiança em algo.
Mas não deposite a sua confiança em Deus. Quando nós depositamos nossa confiança em Deus, não é que eu vou me isentar de ter uma depressão, de jeito nenhum. Porque a Bíblia está cheia de pessoas de Deus que passam por depressão. A depressão não é a ausência de Deus. Todo mundo pode ser passível de ter uma depressão. Asaf teve uma depressão. Ele dizia que não dormia. Os meus olhos não fecham. Eu não posso mais dormir, né? Mas o que foi que aconteceu com Asaf? Ele vai dizer lá em Salmo 77, que quando eu me lembrei que existia um Deus, eu recorri a Ele e tudo mudou. Então você percebe que mesmo no tempo difícil que passamos na nossa vida, né, nós temos um Deus que pode preencher esse momento difícil da nossa vida, né? Mas quando nós perdemos algo e fazemos desse algo um totem, fazemos dessa coisa um Deus, quando nós perdemos, parece que ficamos sem chão. E nós vemos isso em muitas pessoas hoje em dia, e muitas pessoas também que saíram da depressão, porque conheceram a Cristo. Se preencheram, não de Lexotan, não de outras drogas qualquer, mas se preencheram de Deus. E hoje em dia estão cantando vitória, porque não precisa mais de qualquer remédio para que possa passar pelas suas dificuldades de depressão, porque Deus preencheu a sua vida, né? Então você percebe, irmão, como é importante a oração, né? Estamos confiando em Deus, pedir a Deus que Deus possa nos usar, ser um instrumento das suas mãos, né? Isso é importante. E as outras coisas, com certeza, Deus vai nos dar, não é isso? Não sei se tem algum irmão para falar alguma coisa sobre esse tempo. Alguma coisa? Algum irmão? Fique à vontade, irmã. Ninguém? Vamos ver aqui, né? Aqui até agora não foi comunicado mais ninguém, né? Só o irmão Edson foi a última pessoa que estava conosco aqui falando. Então vamos para a outra parte do ponto da revista. Se o irmão quiser falar alguma coisa, fique à vontade, querido, viu? Para não ficar aqui um monólogo, né? Orando pela missão de Deus. Orando pela missão de Deus. Diz aqui o texto. O que fazer para que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo? É uma pergunta que o escritor faz. Orar pela missão de Deus é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo o que Deus já está fazendo no mundo e ao meu redor. Oramos pela missão de Deus quando? Aí vai mostrar aqui as características. Quando oramos a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e as nações, para a minha cidade, para o meu bairro e para as pessoas com quem me relaciono. Olha aí, falei sobre isso antes, não foi? Nós oramos pelo mundo, pela a missão missionária no mundo, mas também oramos pela nossa cidade, oramos pelo nosso bairro e oramos também para que as pessoas que nós nos relacionamos possamos também podem ser também alcançadas. Então, missões começam do relacionamento pessoal, começa do nosso bairro, começa da nossa cidade e se expande ao mundo inteiro. Então, veja só como a missão, né, missionária, ela se propaga, né? Isso vai nos mostrar que a missão nossa de orar, de contribuir para missões estaduais, missões nacionais e mundiais, né? Ela é importante, mas principalmente ela começa no nosso relacionamento, né, pessoal. Intercedemos pelo crescimento da igreja de Cristo, inclusive a minha comunidade local. Então, oramos também, né? A nossa missão também aqui de orar é também de podermos orar pela nossa igreja, para que a nossa igreja possa crescer, para que Deus possa mostrar pessoas, para que essas pessoas possam mostrar o amor de Cristo a outras pessoas, né? E essa semana falei sobre isso, lá na quarta-feira,
na mensagem, eu disse que louvado seja Deus por aquele missionário que passaram por aqui, né? Há 40 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, esses missionários foi que vieram para cá, né? São os desbravadores do Evangelho Batista, né? Do Evangelho de Deus, pela denominação batista, aqui em São Bento do Una. Se nós hoje estamos aqui nessa igreja, e estamos sendo alcançados pela graça de Deus, né? Através desta igreja, somos alcançados pelos missionários batistas que por aqui passaram, né? Se nós hoje estamos aqui louvando a Deus, pregando esse evangelho, dando continuidade ao evangelho de Cristo, estamos fazendo isso porque alguém veio aqui, não é verdade? Alguém veio. Nós não estamos aqui. Há 40 anos atrás, quem estava aqui? Quem estava aqui há 40 anos atrás? Poucas pessoas. Eu acho que daqui, se for, como mencionou isso, vai a irmã Nazaré, né? Que é a mais antiga, né? Mas nós não estamos aqui. E hoje em dia, nós somos abençoados pela Igreja Batista em São Bento do Una. Somos abençoados. Deus nos tem colocado aqui. Porque se não fosse assim, aqui nós não estaríamos. Então devemos orar pela nossa denominação batista, pela qual mandou missionário para aqui estarmos. Louvado seja Deus. Não podemos esquecer das pessoas que por aqui passaram e deram sua vida por isso aqui, né? Tantos outros, irmão Hortêncio, saudosa memória, né? Deu a vida por isso aqui, né? Os pastores que por aqui passaram, né? Deram o tempo seu aqui. Então são pessoas que merecem e carecem de nós, né? A gratidão. Porque se nós hoje estamos aqui, foi dado a essas pessoas que fizeram a história da primeira igreja batista em São Bento do Una. E devemos orar, agradecer a Deus e que a nossa igreja possa crescer, né? Intercedemos pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino, pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus para as suas vidas. Clamamos pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com as suas vidas, pelo simples fato de confessarem Cristo como Senhor e Salvador. Veja aí, irmão, né? Pessoas que estão lá no campo missionário, em lugares distantes, muito difícil, que possamos estar orando por essas pessoas, que dão a sua vida pelo amor ao Evangelho, né? Muitas pessoas estão morrendo no campo missionário, muitas pessoas estão perseguidas, queimadas, né? E nós temos que orar. São esse desafio que eles mostram aqui, como podemos orar, né? Focar missões de Deus no mundo, orando para essas pessoas. E aqui ele começa a dizer isso: primeiro pela nossa comunidade, primeiro pelo nosso relacionamento, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, e aí para o mundo afora. Mas eu gostaria de destacar para os irmãos aqui o desafio que Paulo nos traz para as igrejas. E esse desafio que Paulo vai mostrar aqui, que são 3 desafios, pelo menos 3 desafios que ele nos mostra, né? Na igreja de Roma, na igreja em Éfeso e na igreja aos crentes de Filipos, né? Aos filipenses. Os 3 desafios que nós temos em nossa vida também. 3 desafios de oração que tem a ver com a nossa vida. E gostaria que a gente pudesse entender e identificar isso para a nossa vida, como nós podemos, né, potencializar isso. Como nós podemos, né, fazer um upgrade daquilo que nós estamos fazendo, né, e daquilo que nós possamos o quê? Melhorar. Então, eu confesso que eu não quero dizer aqui que o irmão não está fazendo. Mas eu quero dizer aqui aos irmãos o seguinte: o irmão está fazendo, mas é necessário que nós possamos aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar. Porque não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para que possamos crescer juntos. Então eu quero dizer aqui que aquilo que Paulo vai nos mostrar aqui como desafio, seja algo que nós possamos aperfeiçoar. E
a primeira coisa que eu quero falar aqui é a seguinte. Está no finalzinho da página 47. Antes de olhar para as orações do apóstolo Paulo, é preciso salientar que grande parte da sua vida de oração estava voltada para a missão de Deus. Paulo tinha muitas pessoas sob seus cuidados pastorais. Ele havia plantado igrejas em toda a Ásia Menor, e muitos desses recém-convertidos estavam enfrentando perseguições. Muitos estavam passando necessidades. Mas em todas as ocasiões em que o apóstolo Paulo ora, o seu foco é a missão de Deus. Existem 21 ocasiões em que o apóstolo Paulo ora em suas epístolas. Em todas essas ocasiões, Paulo ora vinculando uma situação ou uma pessoa à missão de Deus no mundo. Vejamos alguns exemplos. Orando pelos crentes em Roma. E aí ele vai trazer para a gente duas coisas. Orando pelos crentes em Roma. Em sua epístola aos Romanos, capítulo 10, capítulo 15, Paulo ora dizendo que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 5 e 6. Ainda no capítulo 15, Paulo ora dizendo que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Embora a igreja em Roma estivesse começando a sofrer perseguições e muitos irmãos estivessem tentando apenas sobreviver em uma cidade hostil ao cristianismo, Paulo não ora pela segurança ou pela proteção deles. Não. Essa seria a primeira coisa que muitos de nós passaríamos em orar hoje. Em vez de, na primeira oração, Paulo ora pela unidade dos irmãos. E na segunda, pela alegria e paz. Por quê? Porque Paulo acredita que tanto a unidade quanto a esperança seriam decisivos para o fortalecimento do testemunho da igreja de Cristo. Paulo sabia que quando os estrangeiros vissem, né, a unidade da igreja, eles seriam atraídos para Cristo. Na segunda oração, Paulo ora por alegria e paz, em meio ao tumulto de suas vidas, para que transborde de esperança. Pessoas que têm esperança em tempos difíceis são muito atraentes para aqueles que perdem a esperança. Isso é importante, né? Que coisa bonita, né? Pessoas, né, que têm esperança, né, em tempos difíceis, são muito mais atraentes para aqueles que perdem a esperança. Isso aqui, a gente vive isso na prática, né? Quem a gente podia colocar aqui? Algum irmão podia citar uma pessoa que em meio a dificuldade... Quem? A irmã Neide, quando estava com Covid. Mas tem uma outra pessoa aqui também, outro irmão, que não está aqui conosco. Irmã Edilene. Exatamente. Quem vai à casa da nossa irmã Edilene, né, vê a esperança que a irmã tem. É impressionante, né? Ela não está aqui, queria pedir desculpa porque falar o nome dela ausente, mas eu gostaria de falar da questão do testemunho daquela irmã, né? Como aquela irmã tem esperança. E quem sai dali, sai mais esperançoso ainda. Quem sai da casa da irmã Edilene, sai mais esperançoso ainda, né? Se muitas vezes a gente vai levar uma palavra de esperança, quem recebe é a gente. Então Paulo vai mostrar isso, que em meio à dificuldade, Paulo vai mostrar que não é para a gente ser liberto ou livre das perseguições, mas que a gente possa ter alegria e esperança, porque quanto mais estamos juntos na dificuldade, mais as pessoas vão ver Cristo em nós. Não é verdade?
né? Tem hora que quando tem um conflito, né, a gente parece que soltou uma bomba. É cada um por seu lado. Mas Paulo quer dizer aqui, quando nós estamos em conflitos, nós devemos estar mais unidos. O que Paulo vai mostrar aqui à igreja de Roma é isso. Você tem que estar mais unido. E que essa alegria e essa paz seja uma coisa constante em sua vida, para que as pessoas vejam Cristo em vocês e em nós. Então a palavra de Paulo para Roma é essa, né? Pessoas que têm esperança em tempos difíceis são muito atraentes para aqueles que perdem a esperança. Então pessoas assim, né? E Maneiro é um exemplo disso, né? Quando eu fui fazer diálise também não foi fácil. E as pessoas pensavam que a gente, quando me via, dizia, eu pensava que estava morto, eu pensava que estava acabado. Porque... E Deus tem dado a gente a alegria, não tristeza, né? Então é no meio da dificuldade, né? E o crente passa por isso, irmãos. Nós cristãos passamos por isso, né? Nós temos que entender que essa prática de oração não deve ser só no campo, como é que posso dizer? Só no campo não da prática, mas no campo da mente de podermos estar somente orando por orar. Mas a oração, ela deve ser vivenciada nas tribulações, né? Nós estamos muito acostumados na nossa vida a viver no campo somente na área, né, que possamos de conforto, mas devemos viver na área da prática. É na prática que Deus vai nos mostrar que nós somos, não é verdade? Né? Todos nós aqui vamos passar por dificuldades, mas essa dificuldade, ela deve ser vencida na hora que eu tenho uma prática de orar. Aí, né, eu devo ser luz, né? Ser luz aqui dentro da igreja é muito fácil, mas o ser luz nas trevas é totalmente diferente. É isso que Paulo quer mostrar. Vocês devem, romanos, irmãos da igreja de Roma, entender que vocês devem ser unidos. E vocês devem ter o quê? Alegria e paz, né? Aí ele fala assim, quando um crente passa por uma situação muito difícil, sem perder a esperança, e até mesmo com um sentimento de alegria, as pessoas se perguntam, como eles conseguem? Eu quero um pouco d'água, por favor. As pessoas se perguntam, como você consegue fazer isso? Né? E eu tiro isso, muitas vezes, por um culto fúnebre. Que diferença, né? Quando uma pessoa em Cristo morre, descansa no Senhor. Há uma celebração, há um culto de ação de graça por aquela vida, né? A gente choramos, mas choramos de saudade. Não choramos por desespero, né? E muitas vezes as pessoas que vêm a um culto fúnebre perguntam, como pode uma coisa dessa? Como pode, em meio ao luto, nós estamos cantando música de júbilo ao Senhor? Porque nós sabemos da onde aquela pessoa está indo. E nós sabemos também da onde vem o conforto para passar por aquele momento difícil. Por isso que os que estão a dizer aqui, até mesmo com um sentimento de alegria, as pessoas se perguntam, como pode isso? Como pode isso? E eu me reporto a isso, aquela passagem, eu acho que é em Coríntios, né, Sandro? Que diz que a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz, ela é loucura, né? Para aqueles que padecem, né? Mas ela é o poder de Deus para aquele que crê. Veja que coisa linda, né? A mensagem da cruz, ela é para aqueles que padecem, né? Que perece, ela é conflitante. Mas para aquele que crê, ela é o poder de Deus.
Ah, por quê? Porque aqueles que não entendem não sabem o que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem onde Cristo morreu para nos dar vida. A mensagem da cruz faz com que nós passamos a pensar que não existe um Deus a qual nos ama, a qual deu sua vida por nós. A mensagem da cruz vai nos mostrar a renúncia que Cristo fez, né, deixando o seu trono para morrer para nós. A mensagem da cruz vai nos mostrar que Deus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Então essa é a mensagem da cruz, que confunde o mundo lá fora. Pessoas que não entendem o que é isso, não sabem o que é a mensagem da cruz. É uma nova mudança, é o novo ser, é saber que Cristo está presente na nossa vida, apesar dos pesares, né? E aqui o Senhor vai mostrar isso. Isto permite, vai dizer aqui, isso permite aos cristãos compartilhar a sua fé. É por esta razão que Paulo orou, não para que os irmãos fossem poupados de situações difíceis, não, mas que mantivesse a paz, a alegria, a esperança no meio delas, a fim de que os não crentes fossem atraídos para o Evangelho. Então, o desafio que Paulo mostra a Romanos é um desafio que nós temos hoje, muito grande. Mostrar aos irmãos que nós estamos unidos. E parece que as coisas estão diferentes, né? Mostrar aos irmãos que nós estamos unidos. Mas o que nós estamos vendo depois da pandemia, só a graça. Isso eu falo nas igrejas gerais, viu, irmão? Não é uma coisa local, pontual. As igrejas locais, gerais. É mostrar ao povo que, apesar do coronavírus, apesar da pandemia, apesar da quarentena, nós somos pessoas alegres, em paz e com esperança. Mas para isso, vamos ver lá no final, que isso tem que ser uma coisa não teórica, mas prática. Essa passagem é para Romanos. Agora vamos ver o desafio de Paulo, na oração que ele faz a Efésios. Veja o que é que Paulo vai falar aqui. Éfeso tinha uma questão muito séria, aquela cidade, irmão, em Éfeso. É que aquela cidade, ela adorava a deusa Artemis ou Diana. Artemis ou Diana. Era uma deusa da lua, da caça, e era uma deusa que tinha poderes e força. A cidade de Éfeso, ela tinha Diana, que tinha dois nomes, ou Diana ou Artemis. Elas adoravam essa deusa, porque ela tinha poder, tinha força, era a deusa da lua e era a deusa da caça. Aí Paulo vai mostrar aquela igreja. Paulo e seus companheiros foram atacados por uma multidão que estava furiosa com a mensagem do Evangelho. Mas em vez de orar pela proteção dos irmãos, Paulo orou para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados aos olhos de vosso coração, para que saibais qual a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança, e nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder, para conosco os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Efésios 1, 17 e 19. No capítulo 3, Paulo ora para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo Espírito Santo, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos sejam possíveis compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Efésios 3,16. Esta é a oração missional, cujo foco
a despeito de tudo, é o desenvolvimento da pessoa, do seu caráter, da profundidade da sua experiência com Deus, a fim de que pudéssemos se tornar a cada dia mais parecido com Deus. A oração que Paulo faz aqui é uma oração que nós possamos crescer dentro de nós, crescer no conhecimento, né, da sabedoria, na revelação de Deus. E quando ele fala aqui que possamos crescer, qual seja a profundidade, qual seja a plenitude, qual seja a altura, a largura, né, que possamos crescer, né, nesse sentimento, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, que possamos entender o que Deus quer que possamos fazer em nossa vida. Paulo quer mostrar à igreja em Éfeso esse crescimento que possamos ter dentro de nós, através do conhecimento, né, da palavra, da sabedoria, da revelação. Paulo quer nos mostrar isso. O desafio que nós temos aqui, que fala de oração, é que nós possamos estar em crescimento, né, para que possamos entender qual seja a largura, né, a extensão, a altura, aquilo que Deus quer que possamos estender em nossa vida, né? Alguma coisa para falar? Alguém mais? Não sei se tem mais alguma coisa aqui. A irmã Janiele colocou aqui, viu? Vou dizer para vocês. As pessoas que não entendem acham que não amamos, nem nutrimos sentimento por aqueles que se foi, né? Vou mostrar sobre isso. Então, ela vai mostrar que nós temos, né, esse sentimento, né? Mesmo não temos esse choro todo, eu acho que ela quer mostrar isso, né? Mas porque nós temos esse consolo, né? Há um choro, né, pela perca. E a irmã Jané quer mostrar aqui que muitas vezes, por não chorarmos tanto, as pessoas muitas vezes entendem que nós não amamos aquela pessoa que partiu, né? Mas amamos sim, né? Ela quer mostrar sobre isso, né? O nosso consolo, né, vem do Senhor. A nossa paz, a serenidade em meio a uma perda, como é diferente, né? Irmão Edson Júnior diz aqui, porque a palavra da cruz, olha aí, ele está trazendo para nós o versículo, né? Coisa boa, irmão, obrigado, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aí ele traz para nós aqui a referência, 1 Coríntios 1,18. Muito obrigado, irmão Edson, né, pela referência, né? Aí é bom, porque estamos interagindo, né, com os irmãos lá na sua casa, né? Como é gostoso isso, né? Muito obrigado, tá certo? Então vamos para frente. Nós já falamos sobre a oração de Paulo, né, em Roma, que ele vai nos mostrar o que, irmãos? Que nós devemos estar o quê? Né? Unidos, alegres, em paz, né? Já em Éfeso, ele vai mostrar que nós devemos termos sabedoria, crescer no nosso interior, dentro de nós, possamos estar crescendo, né? Para que possamos saber bem, como ele diz aqui, para que, arraigados e fundamentados no amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? Agora vamos para o último ponto, que nós já falamos sobre isso no início, né? O último ponto, Paulo vai nos mostrar algo interessante. Paulo vai falar para a igreja em Filipos, que tanto a alegria, tanto a unidade, tanto a paz, tanto o crescimento interior, tanto o conhecimento ou a sabedoria da revelação que nós possamos ter, só tem sentido, Paulo vai mostrar isso, quando nós somos sinceros e irrepreensíveis. Paulo deixou para o final isso aqui, né? Quando nós somos sinceros e irrepreensíveis. Mas por que isso? Porque é aquilo que nós sempre falamos, né? Não adianta falarmos, não adianta pregarmos, se nós não podemos ser o quê? Sinceros e irrepreensíveis. Isso quer nos mostrar o quê, amados? Que nós devemos entender que a nossa vida, né? Nosso testemunho, ela tem mais poder do que as nossas palavras. Não adianta, né, pregarmos,
Não adianta enchermos uma igreja se o meu testemunho não condiz com aquilo que eu prego. Não adianta. Se aquilo que eu sou alegre, sou feliz, cresço no conhecimento, não for sincero. Veja o que Paulo vai mostrar aqui. Orando pelos crentes de Filipos, você vai dizer aqui. Paulo orou assim, outra parte, viu, irmão? Paulo orou assim pelos filipenses. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, num pleno conhecimento, em todo o entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Os resultados que Paulo deseja ver na vida dos filipenses é que eles aprendam a discernir o que é melhor e que tivessem vidas puras e sem culpa, porque isto traria glória e louvor para Deus. Então, o irmão percebe, né? Que Paulo está dizendo aqui, olha, que esse amor que você tenha, que esse carinho que você tem, que seja sincero e irrepreensíveis. Que as pessoas, quando olhar para você e perceber esse amor que você tem, alguém pode dizer, e ali está o verdadeiro amor. Ali está uma pessoa verdadeiramente cristã. Pelos seus atos, pelo modo de você se comportar, pelo modo de você agir. Isso, irmão, é um desafio para a nossa vida nesse século 21. Não existe coisa mais para ser bombardeado agora do que os evangélicos. Esse mês agora, tantas coisas saíram na mídia sobre os evangélicos. Mau exemplos. Né? Mau exemplos. Temos aí uma deputada do Rio de Janeiro, né? Envolvida com tudo que de coisas erradas, né? Igreja lotada, falava do amor como ninguém falava, mas nem era sincera e muito menos irrepreensíveis. Que adianta? Que adianta, né? Essa paz, essa unidade, essa alegria, esse conhecimento que tem da palavra, se eu não sou sincero e se eu não sou irrepreensíveis, nada adianta. Então, o que Paulo quer mostrar aqui à igreja de Filipos é que ele ora para que esse amor, que o vosso amor aumente cada dia mais, no pleno conhecimento, em todo entendimento, mas que isso seja coisas que sinceras, irrepreensíveis, né? Para que as pessoas possam ver o fruto da justiça. Né? E qual é o fruto da justiça? Qual é o fruto da pessoa justa? Qual é o fruto da pessoa justa? Né? Honestidade, verdade, amor, bondade, mansidão. Fruto da justiça. Para que as pessoas vejam isso, né? E não sei se tem alguma coisa aqui, não. E nós, como conhecemos que as pessoas têm o fruto da justiça? Como conhecemos que as pessoas têm o fruto da justiça? Como a conhece a árvore que é boa? Pelos frutos. Pelos frutos. A gente sabe que a árvore é boa pelos frutos. E não adianta enganar ninguém. Porque os frutos vão ser colocados. Não adianta a gente enganar ninguém. Porque um dia os frutos vão mostrar aquilo que eu sou. Mostra, irmão. Mostra. Mesmo dentro da igreja,
mesmo buscando ao Senhor, mesmo cheio de paz, de alegria, de esperança, mas muitas vezes Deus vai revelar os nossos frutos. E aqui ele vai falar sobre isso, que sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem do meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, nossos frutos é para a glória e o louvor de Deus. Não é para a nossa glória, é para a glória e o louvor de Deus. Quem nos vê, vê uma nova criatura. Quem não vê pode dizer assim: eu estou vendo Cristo naquela pessoa. Aquela pessoa é de Deus, pelos frutos, né? Então, essa oração missional que Paulo vai nos mostrar, a oração que nós possamos orar pela nossa vida missionária, uma oração que somos desafiados a sermos alegres, sermos unidos, estamos em paz nessa esperança, uma oração que possamos crescer de dentro para fora, e uma oração, sobretudo, que possa ser uma oração que possamos ter sinceros e irrepreensíveis. E aqui ele encerra dizendo assim: sendo assim, quando você for orar por alguém, sugiro que utilize os três princípios. Não ore por apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Em vez disso, inicie buscando a Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Não ore tanto pelos resultados, mas focalize a sua oração também no processo. Ore por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa da sua intercessão. E terceiro, não esqueça de lutar em oração, a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos intercedendo. Amém? Deus abençoe, irmão, nessa manhã, né? Como foi boa a nossa lição, e que possamos colocar em prática, né, a oração missional. Que se nós estamos orando por missões, vamos orar mais, né? Se nós estamos orando, né, por aquele trabalho ali em Santo Afonso, vamos orar mais, né? Para que Deus possa estar abençoando ali, né, o irmão Sandro que está feito aquele trabalho ali, né, para que possa ser sempre instrumento de Deus ali naquele lugar, né? Que possamos estar orando para que possamos ser instrumento de Deus em nossa casa, para a nossa família, que possamos ser instrumento de Deus para nosso colega de trabalho, que possamos ser instrumento de Deus para o nosso colega de faculdade, que possamos ser instrumento de Deus para o nosso vizinho, instrumento de Deus para a cidade de São Bento do Una, instrumento de Deus para Pernambuco e para o mundo, né? Essa é a oração que Paulo faz, né? E que possamos termos esperança e unidos e alegres, sabendo que o Senhor há de nos proporcionar tudo aquilo, né, que Ele achar que possamos ter, né? Nós somos simplesmente instrumento na mão do Senhor. Amém? No próximo domingo, nós estaremos estudando a lição 11, e diz assim: a oração e generosidade. A oração e generosidade. É a lição 11, e nós estaremos estudando essa próxima lição. Queremos também encerrar, amado, essa manhã, convidando a todos para a noite, né? À noite nós temos uma programação muito especial. Estaremos com a abertura de missões estaduais, né? Nacionais, estaduais, já passou. Missões nacionais, tá certo? E nós queremos que os irmãos possam estar, alguns aqui e outros que estão aqui na internet, possam acompanhar, participar, né, de missões nacionais que as nossas propagadoras, né, e as meninas que estão à frente de missões da nossa igreja, né, já está tudo preparado já para essa abertura, e será uma bênção hoje à noite em nossa igreja, tá bem? Nós estaremos dando continuidade ao sermão de quarta-feira, estaremos hoje falando mais um pouco sobre missões para cada um de nós, né? Já falamos isso quarta-feira passada, e nós vamos encerrar hoje com a mensagem sobre missões, né? A importância, a relevância que é missões em nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Eu queria orar nesse instante por dona Sueli,
a mãe de Maiana, né, que foi diagnosticada com um câncer. Nós vamos estar orando por essa vida preciosa, e depois estaremos orando com a bênção araônica e a bênção apostólica. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por essa manhã tão agradável em tua presença, Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos enriquece, ó Deus, nos chama para um compromisso maior, Deus, com o teu reino. Ó Pai bendito, nesse momento, pedindo pela dona Sueli, tu sabes o que essa senhora está passando, Senhor. Tem misericórdia da sua vida, ó Pai. E que, ó Deus, através da tua intervenção, tu possa, ó Deus, conforme a tua vontade, ó Deus, possa dar a ela a cura, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que ela possa entender, ó Deus, que tu és o Deus, ó Deus, tu és, ó Deus, o médico por excelência, Senhor. Ó Deus, abençoa, ó Deus, ser com a sua família, para que eles possam, ó Deus, dar o acompanhamento, o amparo necessário para essa senhora, ó Pai, mas que tudo, sobretudo, Deus, que o teu Espírito venha consolar a toda essa família, ó Pai bendito, e direcionar cada passo que essa família possa fazer no tratamento, Deus, dessa senhora, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, por essa manhã. Fica conosco, ó Pai bendito. Nós te agradecemos por cada vida preciosa que estiveram participando, tanto aqui presencialmente, como aqueles que acompanharam pela internet. Ó Deus, que tu possa estar abençoando a cada um de nós, ó Deus. Dar-nos um dia maravilhoso, um restante de dia, ó Deus, abençoado, e que hoje às 18 horas estaremos aqui, ó Deus, para celebrar um culto de louvor e glória a teu excelso nome. Nós te pedimos tudo isso em nome e para o amor do Filho amado Jesus. Amém. Comigo, queridos, o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. E o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.